Vamos orar, gente. A gente começar aqui. Pai, obrigado, Deus, por esse momento incrível. Deus, de ver o batismo do Malik. Deus, que incrível. Obrigado por a gente presenciar isso. É um privilégio ver o teu trabalhar no coração dele, da tia dele, dos nossos irmãos aqui também, do Ed, do Rafa e do Victor. Deus, esse momento deveria inspirar tanto os nossos corações como discípulos, que a gente deveria ser muito mais gratos ao Senhor pelo tempo que nós estamos aqui como igreja, de poder lutar para alcançar mais pessoas com histórias assim, porque isso aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor pelo Senhor, e é um privilégio realmente estarmos aqui juntos nessa tarde para poder presenciar o batismo do Malik, Pai. Acho que cada um aqui tem uma história antes do Senhor, e realmente todas as nossas histórias são histórias que emocionam, porque a gente vê o amor do Senhor sobre cada um de nós aqui. Então, que o Senhor possa nos trazer também esse coração para esse tempo que vamos ter agora sobre planejamento como igreja, das coisas que vamos trazer aqui, para a gente poder olhar para os nossos corações, e também queremos muito que o Senhor tenha nos dado uma direção muito clara de onde a gente precisa ir como igreja. Me dê sabedoria nas minhas palavras, fique também com o coração dos meus irmãos, que possamos ter um ótimo tempo e que nós possamos estar unidos de coração em prol da tua igreja. Não é o que eu acho, não é o que as pessoas acham, mas é a tua direção, Espírito Santo. E nós pedimos em nome de Jesus para que as duas aulas que vamos ter hoje aqui, que possa nos ajudar para 2025, para a nossa vida como discípulo de Jesus, e que possamos realmente dar os passos necessários para que a gente fique bem com o Senhor, uma profundidade dos nossos relacionamentos, mas também a gente possa ser uma igreja forte, Deus, uma igreja acolhedora, uma igreja que vai buscar o perdido, e uma igreja que vai multiplicar esses discípulos que estão aqui, Pai. Obrigado por tudo, mais uma vez fique conosco, em nome de Jesus, que oramos muito grato. Amém. Amém. Primeiramente, obrigado aí pela presença de todos. Sei que sábado no final da tarde é num horário muito bom para a gente estar aqui juntos, né? Mas obrigado, viu, por todos estarem aqui. Deixa eu dar aqui meio que um contexto das coisas que a gente vai falar. E eu queria dar meio que um panorama desses 8 anos que a gente está aqui na igreja, até para aqueles mais novos também. Agora no mês de agosto de 2025 vamos completar 8 anos já de CIRP. Então, para quem está aqui mais tempo, já estamos aqui há 8 anos. Hoje nós somos 35 membros, né, contando com o Malik, 35 membros. E eu achei interessante colocar todo esse tempo que a gente está aqui, para a gente poder entender esse fluxo de pessoas que entra e sai, né? Então, 24 pessoas saíram da igreja ao longo desses 8 anos, 14 pessoas deixaram o nosso convívio e 10 pessoas se mudaram para outras cidades, e 7 pessoas se transferiram de outras cidades para cá também. Então, essa transferência tem quase sido meio que a mesma, né? Tivemos no ano passado 7 batismos, foi um ano muito bom para a gente. Tivemos 3 transferências para São Paulo também, então todo ano a gente tem esse aumento de batismo, mas às vezes temos também essa perda. E tivemos 4 saídas também, e 3 pessoas deixaram o convívio da igreja. E esse tempo que eu optei de estarmos juntos aqui é para a gente poder falar sobre o nosso planejamento de 2025, que tem muito a ver com todas as coisas que eu vou falar aqui, e também com a aula do dia 15 de março, que vai ser esse mesmo esquema, que é um tempo para a gente falar de coisas mais para dentro mesmo, né? Não dá para a gente ficar falando muitas coisas nossas no culto de domingo com nossos amigos visitantes aqui. Então são tempos para a gente lidar com coisas mais de dentro mesmo, né? Então, falando sobre planejamento, né, que é a nossa visão para 2025. Qual é o conceito de planejamento? Consiste no ato de criar e conceber antecipadamente uma ação, desenvolvendo estratégias programadas para atingir determinado objetivo, né? Então, quando a gente fala sobre planejamento, essa é a visão que a gente quer trazer para a igreja hoje. Buscando todas essas informações que eu passei aqui no começo, quantos membros nós somos, quantas pessoas saíram da igreja, quem foi transferido, quem saiu, enfim, todas essas coisas. Todas as coisas que eu vou falar aqui
nós, como corpo de liderança da igreja, nós estamos unidos nisso. Eu, Vânia, Vitor e Dani, Caio e Priscila e Edmilson. Tudo que eu vou falar aqui, se ficar alguma dúvida, venham falar comigo ou com esses irmãos que eu acabei de citar. E eu quero passar para vocês esse planejamento inicial. Quando eu falo inicial, é o planejamento para o primeiro semestre, e a gente vai tentar colocar em prática as coisas que eu vou falar aqui. No segundo semestre a gente vai avaliar se vamos continuar com essa visão ou se Deus vai mostrar outra coisa para nós. Mas eu tenho muita convicção de que no tempo de hoje Deus quer nos mostrar como igreja onde está a nossa falha como grupo, mas também o caminho que a gente precisa seguir para 2025. Amém? Amém. Então, eu vou ler aqui a primeira escritura, que está em João, capítulo 17, a partir do versículo 20, fala assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, nos amaste igualmente, como igualmente me amaste. Uma passagem bem conhecida por nós, a oração de Jesus, quando Jesus intercede pelos seus discípulos e por nós também. Nós somos esses que creriam futuramente na mensagem dos primeiros discípulos. Nessa oração, Jesus também expressa a conexão dele com o Pai, mas também ele expressa a expectativa que ele tinha dos futuros discípulos, que teria uma unidade com ele, como ele tinha com o Pai. Faz sentido isso? E no final desses versículos, Jesus ele fala que se isso acontecer, essa união entre nós e o Pai, o mundo saberia que Deus o havia enviado. Essa é a mensagem do Evangelho. Que as pessoas acreditem que Jesus foi enviado pelo Pai. Então o que a gente pode tirar desses versículos? Construir unidade por meio de relacionamentos demonstra a presença de Deus e sua supremacia. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo nos fala também sobre a unidade da igreja, ou seja, uma unidade coletiva, nos cultos, nas igrejas em casa, nos ministérios. E nós temos convicção de termos essa unidade pessoal através da parceria de discipulado. E é esse ponto que eu quero tratar com nós hoje. As parcerias de discipulado, a forma que nós temos visto, como elas têm acontecido na igreja, e mostrar o caminho que a gente acha que deveria ser. Então, qual convicção deveríamos ter sobre a parceria de discipulado? Qual a importância que deveríamos dar a essa unidade pessoal? Será que estamos tendo? Não muito? E acho que ao longo do tempo a gente vai poder entender. Eu quero resumir esse entendimento das parcerias baseado em duas escrituras, que eu acho que é bem conhecida por nós. A primeira é Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa escritura tem algo interessante para a gente poder ter a visão sobre discipulado. A gente pode olhar esses versículos e a gente pode pensar ou querer fragmentar esses versículos. Porque aqui Jesus dá algumas ordens, né? Fazer discípulo, aí ele fala batizar, ensinar, obedecer. Na verdade, essa grande comissão que Jesus está falando aqui, ela não está fragmentada, ela é uma só.
Se nós estamos falhando em uma dessas coisas aqui, nós não estamos cumprindo a grande comissão de Jesus. A grande comissão, ela parte do princípio de fazer discípulos, de batizar, de ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Isso é uma coisa só. Faz sentido isso? Então, o discipulado é praticar essa grande comissão. Essa escritura não é só para a gente convidar aqueles que não conhecem Jesus. Essa escritura cabe para nós, discípulos, dentro da igreja. Praticar a grande comissão aqui dentro. Fazer discípulo a cada momento que a gente está um com o outro. Ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenou. E a segunda escritura é a que eu mais gosto, é a que mais, pelo menos para mim, é a que mais explica o que é o discipulado. Eu estou na versão NVT, tá bom? Fala assim, ó, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Essa escritura, como eu falei, é que deixa mais claro para mim o que é um discipulado, ou o que deveria ser um discipulado na igreja. Advertir, ensinar com sabedoria, com um único propósito: apresentar um cristão maduro. Para quem? Para a própria igreja. Porque quando você lê esse contexto, e você pode olhar se você tiver com a Bíblia em mãos, o contexto desse versículo está baseado na igreja. Não é apresentar um cristão maduro para Deus, é apresentar um cristão maduro para a própria comunidade. Mas o processo para isso acontecer, segundo Paulo, é trabalhar, é lutar muito, é muito esforço, mas dependendo do poder do Espírito Santo que habita em nós, não é por força humana. Eu acho que vocês vão concordar comigo, fazer pessoas amadurecerem em Deus é muito trabalhoso, requer tempo, dedicação. Não é fácil a gente ajudar alguém a crescer com Deus. E eu acho que é nesse ponto que nós precisamos repensar como igreja as nossas parcerias de discipulado. Deixa eu dar aqui o contexto para vocês. Onde que eu consegui pegar isso? Quando eu e Vânia começamos a montar a nossa árvore de discipulado. Para quem não sabe o que é uma árvore de discipulado, é quando a gente começa a colocar todos os membros da igreja e a gente começa a ver quem que discipula em quem. Então, exemplo, eu discipulo Caio, Priscila e Vânia, que discipula a Carol com o Robson, e a gente vai vendo onde termina essa parceria. Você entende? Nós fizemos isso com cada um da igreja. Quem começa e onde termina essa parceria. E nós percebemos que nós percebemos que todos têm discipulado, amém? Isso é bom. Então a gente não fica aqui tentando convencer ninguém a ter parceria, todo mundo tem. Mas qual é a questão? 10 pessoas não estão discipulando ninguém. Então as pessoas têm a parceria, mas a parceria para ali, não avança. E o que isso faz com a igreja? Sobrecarrega os outros. E nós somos uma igreja pequena. Quer ver? Por exemplo, eu e Vânia, nós estávamos ao todo com 14. A gente estava tendo no mês 14 tempos de discipulado. Tem irmãos que não trabalham para a igreja, que estavam tendo 6, 7 parcerias. E aí quando a gente olha para essa árvore, 10 pessoas não estão discipulando ninguém.
Então tem alguma coisa errada. Não está tendo esse equilíbrio como igreja. Porque isso acaba sobrecarregando. E fora que o Ivânia ter todos esses tempos, aí a gente tem, eu tenho um grupo de louvor, tem o nosso casamento, tem os nossos filhos. Tudo bem, a gente trabalha para a igreja e é o nosso trabalho. Mas a gente estava percebendo que a gente estava tendo muito tempo e é normal deixar coisas para trás. Então, qual é o ponto? Pessoas que servem a igreja de uma forma voluntária estavam tendo 5 parcerias. Gente, é muita coisa. Sobrecarrega, a gente não consegue nem construir amizade um com o outro, porque é só tempo, parece que é só demanda, entendeu? E eu acho que isso a gente precisa repensar como igreja. Uma igreja de 35 membros, 10 pessoas não tem discipulado, eu acho que a gente precisa repensar isso seriamente. Aqui em Gálatas 6,2 fala: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Como eu falei no começo, o número de batismo que tivemos no ano passado, essas pessoas elas foram batizadas e elas precisam ser cuidadas. E precisamos dar todo o nosso coração para essas pessoas ficarem bem espiritualmente. Mas qual é a nossa expectativa? Que daqui a 1 ano essas pessoas comecem a cuidar de outros, cumprindo Mateus 18 e, como nós lemos aqui na palavra de Paulo, Colossenses 1, advertindo, ensinando, e aí a igreja vai fluindo em maturidade. Isso faz sentido, igreja? Sim. E só deixando bem claro aqui, cristãos novos não têm essa responsabilidade. Quando eu falo cristão novo, eu estou falando cristão de até 1 ano na fé. Então, absorvam tudo que vocês estão tendo no culto. Deem o coração, cresçam espiritualmente, para que daqui a 1 ano vocês façam com outros o que fizeram com vocês. Mas tem pessoas na igreja que já tem mais de 1 ano como cristão e tem totais condições de ajudar outro discípulo na fé, mas a parceria tem parado aí. Não tem fluído. Como eu falei, isso tem sobrecarregado a igreja. E eu quero chamar a igreja a crescer no pastoreio. Quando eu falei para vocês na pregação de domingo retrasado, que o primeiro semestre o tema será uns aos outros, esse é o ponto. Pastorear um ao outro, cuidar um do outro, acolher um ao outro. Porque a gente tem visto, no sentido, essa falha. Como eu já falei, acho que um cristão que completa 1 ano, se ele teve nesse 1 ano uma parceria consistente, uma parceria onde a pessoa ajudou ela a crescer, 1 ano já é um tempo suficiente para que essa pessoa assuma essa responsabilidade com o outro discípulo. Se cada um aqui assumisse uma parceria desses irmãos que têm acima de 2 anos, com certeza aliviaria muito para quem está com 6, 7 parcerias de discipulado. Seja solteiro, seja casado, universitário, seja qual for o grupo ou o ministério. Nós, e eu me incluo nisso, temos ficado sobrecarregados nesse sentido de relacionamento e parceria. Um outro ponto que a gente também tem visto, que está impactando a igreja, eu não sei como que está o seu tempo, mas eu vejo pessoas aqui que às vezes não tem nem tempo para estudar a Bíblia com as pessoas, que quando abre a agenda é parceria a semana toda. E a gente precisa ter as parcerias, sim, mas como que a gente vai estudar a Bíblia com as pessoas lá fora se a gente tem tempo só aqui para dentro? Como que a gente vai crescer em estar com pessoas, de dedicar tempo, de abrir nossa casa para estar com as pessoas e servir as pessoas, se quase o tempo todo a gente tem um tempo entre nós aqui? Então eu acredito que se 10 pessoas
se começar a ter essa parceria, vai aliviar outros e vai abrir a agenda de outras pessoas também. Isso faz sentido, igreja? Sim. Aqui em Efésios 4, uma escritura muito clara na visão de Jesus o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Uma escritura que fala do corpo, da igreja, a visão de Jesus para a igreja, crescer em tudo. E aí sim nós nos tornaremos uma igreja madura espiritualmente. Uma igreja poderosa precisa passar por isso aqui. Ninguém precisa saber tudo. Mas nós precisamos ter o coração de querer aprender, de querer fazer, para crescer com Deus. Eu vi uma pregação uma vez de um pastor falando, fez muito sentido para mim. Que ele fala que o culto de domingo não deveria ser um culto de ovelhas, mas deveria ser um culto de pastores. Porque aqui teria alguém ensinando, mas também aí teria pessoas ensinando. Não estaria só para sentar, para poder receber e não passar. E eu acho que é esse ponto que Jesus está nos falando aqui. A igreja ela cresce, ela se edifica quando cada um realiza a sua função. A pergunta é: você sabe qual é a sua função aqui no corpo? Como que você pode ajudar mais a igreja? Eu sei que nós somos uma igreja que trabalha pra caramba, a gente serve, estamos tentando lidar com as falhas que a gente está vendo. Sou muito grato pela igreja, mas Deus chama a gente a poder crescer. E Ele fala que cada um precisa exercer a sua função. E essa função ela está dentro do maior mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo. Não tem para a gente correr, a não ser esse maior mandamento. Sabe, nós podemos crescer de várias maneiras, irmãos. Várias maneiras. Lendo livros, orando, jejum. Isso faz parte da vida cristã. Mas eu acredito que a melhor forma de a gente crescer como discípulo é a gente desejar, querer formar Cristo no outro. A melhor forma que a gente tem de crescer é sendo responsável em ajudar o outro. E ver um potencial no irmão e falar: eu vou te ajudar a você triplicar esse seu dom, esse seu talento. E vamos lidar com os pecados, porque eu quero formar Cristo em você. Como Paulo falou lá em Colossenses. Olha, é trabalho, hein? É muita fé, dedicação, muito tempo. Aí a gente cresce espiritualmente. Porque como Paulo fala aqui em Efésios, a gente para de ser criança. E a gente tem uma mente de cuidar. Criança é cuidada. Adulto, cuida. Maduro, cuida. Com todo respeito, a gente aqui entende que batizar, como o Malik foi batizado hoje, um ano aí os meninos, o Malik, semanalmente, pude acompanhar um pouco de perto todo o trabalho. A gente entende que é trabalhoso, que tem um lado espiritual. Mas às vezes, irmãos, batizar na trajetória da vida cristã, às vezes pode ser o mais fácil. O cuidar que é o difícil. O perseverar pela pessoa é difícil. Lidar com caráter, construir amizade, ganhar confiança,
e ao longo do tempo você vê Deus transformando a pessoa, isso traz maturidade. Eu olho para muitos aqui, eu fico muito feliz de ver muitos aqui crescendo espiritualmente. Mas a gente tem visto o trabalho que tem sido, porque o nosso coração é assim. Acredito também que quando as pessoas de São Paulo veem eu e Vânia aqui, também acho que eles têm esse mesmo sentimento, porque pagaram um preço enorme por mim, por Vânia em São Paulo. E é isso que Paulo fala aqui em Colossenses. É trabalho, é esforço, mas não com o seu braço, não com o meu braço, pelo poder de Deus que atua em nós. A dependência do poder de Deus. Sabe, irmãos, eu não sei como que vocês estão ouvindo, eu não vi com um tom aqui de dar bronca, pelo amor de Deus. Eu vi num tom de a gente falar o que tem acontecido e a gente olhar para a nossa vida, né, individualmente como igreja também. Sabe, mas eu vejo muitos benefícios espirituais quando a gente assume isso com Deus e com o próximo. Nós ganhamos muito. Por exemplo, responsabilidade com o outro. Sabe? Quando a gente se coloca numa posição de discipular alguém, eu vou falar de mim agora, tá? Cara, eu olho para os irmãos que tiveram paciência comigo e que me ajudaram lá atrás. Eu sou muito grato a esses irmãos. Quando a gente discipula alguém, a gente paga o preço, a gente dá mais valor por aqueles que nos ajudaram lá atrás. Sabe? Se a gente não passar por isso, a gente pode não ter uma profundidade do que é o discipulado. Porque a gente às vezes não paga o preço. Paga o preço para você ver. Sabe? Benefício de a gente ter, de crescer na nossa humildade. De alguém trazer uma questão para você e você olhar e falar: o que eu falo? Eu não sei o que falar. Mas aí você vai precisar ter humildade de buscar ajuda, de pedir conselho, de orar com a pessoa, de fazer um plano na semana de jejum, uma oração, sei lá o que a gente pode fazer, mas vai exigir de quem está ouvindo ali a cuidar. Ninguém sabe de tudo. Não é pecado não saber de tudo, é pecado a gente ser omisso e não buscar ajuda, aí é pecado. Benefício de a gente se aprofundar mais na Bíblia, de a gente buscar mais conhecimento bíblico para poder ajudar o meu irmão. Por exemplo, se eu tenho estado aqui com alguém que tem dificuldade, sei lá, em algum pecado, o que eu deveria fazer? Eu vou comprar um livro, eu vou ler um artigo, eu vou ler pregação sobre aquele ponto, porque eu preciso ajudar o meu irmão, porque essa aqui é a fraqueza dele, me força a buscar conhecimento em Deus. Ai, que benefício incrível! Vamos orar mais também, dobrar o nosso joelho e interceder por aquela pessoa, porque a gente sabe da profundidade do pecado e o que o pecado pode fazer com a vida do nosso irmão. Gente, olha que benefício que a gente tem. E com tudo isso, nós estaremos edificando a igreja. Se cada um exercer a sua função, o benefício maior é da igreja. Todo mundo bem, ninguém vai estar pesado, vamos estar ajudando um ao outro, cumprindo o maior mandamento, e vamos ficar bem, porque Deus é bom. Isso faz sentido? Sim. Então vamos para a parte prática então. Quais são as mudanças que a gente vai ter em relação ao discipulado? Queria explicar aqui para vocês. Discipulado individual, que é o que a gente tem como igreja. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Sim. Então vamos lá. Então, no mínimo, um cristão com mais de um ano
deveria discipular alguém na igreja. Então, se você tem mais de um ano na igreja, possivelmente, quero te encorajar a você, somos um grupo pequeno, fale com o seu líder de grupo, ou com o seu líder de ministério, pergunte do grupo quem é que está sem discipular. Eu quero te encorajar a você a buscar alguém para discipular. Pessoas integrais, Vânia, eu, Vitor e Dani, vamos ter 4 discipulados. Leia, eu tenho 6. Então a direção para você é 4 discipulados. Nós não vamos ter mais de 4 ou 5 discipulados. Isso não é real para a gente. A gente não vai conseguir fazer um bom discipulado. A gente não vai conseguir formar Cristo no outro de uma forma eficaz. É impossível, não dá. Ou a gente faz o negócio bem feito, ou a gente não faz. E pessoas que servem de uma forma voluntária deveriam ter, no máximo, 2 ou 3 parcerias. Para que a gente fique bem emocionalmente, fique bem com as demandas da igreja. Tem irmãos aqui que está tendo 6, 7 parcerias de discipulado. Quase igual eu e Vânia, que somos líderes da igreja. Gente, não dá. Não dá. É muita coisa. Cada um precisa ver a sua necessidade de discipular. Vou dar um exemplo para vocês, não quero expor ninguém. Nesse momento, eu e Vânia temos tido tempo com o Rafa e a Graça semanal. Eles são cristãos novos, a gente entende que vão dar um gás agora. Outras parcerias nossas é quinzenal, mas é você com o seu irmão ou com a sua irmã. Qual é a sua necessidade? É semanal? Pode fazer semanal? Manda ver. Não dá? Faz quinzenal. Faz sentido isso? Discipulado de casal. Por que eu e Ivana estávamos tendo 14 tempos ao mês? Porque a gente tinha um tempo de casal e na outra semana a gente tinha tempo individual com o casal. Aí quem aguenta? Não dá. O que a gente decidiu? Vai ser só o tempo de casal. O que a gente tiver que lidar no caráter, individualmente, a gente vai lidar na frente do cônjuge. Que também não tem segredo, ou não deveria ter segredo. Eu marcar um tempo com o Caio falar alguma coisa do meu caráter ou de pecado, mas a Vânia não pode saber? Qual é o problema? Ela tem que saber. É a pessoa mais próxima de mim. Então a gente tem feito isso. E isso que eu estou mostrando aqui, a gente já começou no grupo de líderes. Já está acontecendo isso. Então são 2 tempos por mês. Se houver uma necessidade, algo pontual, a gente vai abrir, não tem problema, a gente pode ter individualmente 2, 3 tempos ali, mas a ideia já é voltar depois para o tempo de casal. Para não voltar nesse ponto de individual, entendeu? Discipulado de namoro. Vamos continuar com isso, porque nós temos convicção de que isso tem sido um bom caminho para os irmãos que têm namorado, mas a gente pensa que uma vez por mês é ótimo. Se tiver uma situação complicada que está difícil de poder resolver, aí tudo bem, fale com quem está discipulando você, explica qual é a situação, e aí se puder estar quinzenal ou semanal, vai do seu tempo como casal. Mas a ideia inicial é uma vez por mês, que eu acho que é suficiente também para irmãos que estão também namorando não ficar dependente de parceria de discipulado. A gente vai falar um pouco depois sobre isso lá na frente. Então, uma vez por mês está ótimo. Está complicado uma situação? Explica, seja humilde, e se o casal puder, eu acho que vai abrir a agenda, aí pode marcar 2 vezes por mês. Convicção, discipulado. Temos convicção sobre a parceria, e todo membro dessa igreja, a minha expectativa da Vânia é que todos aqui tenham a parceria de discipulado. A gente não tem como pastorear alguém que não esteja ligado com alguém aqui como igreja.
Então a ideia é que todos tenham discipulado. Converse, busque e vamos tentar ajudar no que for necessário, mas a ideia é que o corpo esteja conectado através do discipulado. Uma outra coisa importante, membro e discipulado. A gente também entende que se a gente fosse restringir as parcerias só nos grupos e nos ministérios, ficaria impossível a gente fazer isso aqui. Então a gente pode também abrir as parcerias para outros grupos. Então você que é dos jovens profissionais, quer ter parceria com um universitário? Ótimo, mas tenha discipulado. Ou vice-versa. Porque eu acho que isso também vai facilitar esse pastoreio e também não ficar com a agenda muito cheia. Entendeu, gente? Amém? Então vejam o que é melhor para vocês. Mas a ideia é de a gente prosseguir com o discipulado. Espiritualidade emocional. Então, depois desse tempo, se na próxima semana alguém falar para você que acha melhor não continuar a parceria com você, não se sinta mal, não se sinta que as pessoas não amam você. As pessoas vão precisar tomar decisões. Então quem está com mais parceria vai precisar tomar algumas decisões e vai ter que escolher alguém para não ter mais discipulado. Como você também, talvez você vai tomar essa decisão de parar uma parceria com tal pessoa para talvez começar com outra pessoa. É normal, mas se não se sinta mal, é o processo normal que a gente vai fazer como igreja para que a gente alivie as agendas. Tudo bem? Então nós somos amados uns pelos outros, somos queridos, mas a ideia é de cada um agora começar a ver o que vai fazer com as parcerias para a gente não sobrecarregar os outros. Amém? Faz sentido isso? 1 Coríntios 11. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A primeira coisa que devemos fazer, igreja, é imitar Jesus. Sabe, se esforçar para estar se parecendo com Ele, imitando Jesus. Aí sim vamos conseguir ajudar o outro a se parecer mais com Jesus. Por isso essa importância de procurarmos estar bem com Deus, para sermos referência para o outro. E eu acho que esse também aqui é um ponto que a gente precisa se atentar. Se você decidir discipular alguém, mas se você não estiver firme com Cristo, você não estará formando Cristo no outro. Você estará formando você no outro. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. Se você decidir estar com alguém, discipular alguém, pagar o preço por alguém, mas se você não estiver firme em Deus, vivendo como discípulo, você não estará formando Cristo no outro. Você está formando você no outro. E esse não é o propósito da unidade que Jesus falou lá em João 17. Vocês não deveriam querer outro Leandro aqui. A gente deveria lutar para ter um igual a Cristo aqui, entendeu? Por isso que a gente precisa ter essa profundidade do que é um discipulado. Não é se encontrar na semana, quinzenal, para bater papo. A gente tem um propósito com discípulos. É formar Cristo no outro. Só que tem um preço a ser pago. Isso faz sentido, igreja? Sim. Lição de casa. Para nós discípulos. E uma pergunta para quem você está tendo discipulado hoje. Tá bom? E eu vou fazer segmento com vocês sobre isso, que eu acho que é importante. Não é uma ordem, é um pedido, tá bom? Então, no seu próximo tempo de discipulado, fala sobre esse tempo, com quem está discipulando você, ou com quem você tem discipulado. Fala sobre esse tempo. Quem não está aqui, a gente está gravando a aula, e essa pessoa deveria assistir esse tempo. Pergunta, o que você achou das coisas que o Lê falou lá?
O que a gente pode conversar? O que você acha? Como que está o nosso tempo? O que a gente pode melhorar? Você quer dar alguma dica? Você quer pontuar alguma coisa sobre mim? O que a gente vai tirar nas parcerias do que a gente está conversando aqui? E eu acho que cabe uma outra pergunta também sobre isso. O que nós precisamos melhorar no nosso discipulado? Tanto você que está na posição de ajudar alguém, mas também em quem está sendo ajudado. O que você precisa melhorar? Porque, gente, sempre é uma via de mão dupla. Nunca é um só. Eu acho que a gente pode crescer e talvez tentar entender o que talvez a gente esteja fazendo e talvez não possa estar sendo tão eficaz e tão profunda assim. Essa foi a primeira aula sobre o que é discipulado e essa visão do que a gente tem visto como igreja. Então eu quero abrir agora para 15 minutos para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para mim sobre as coisas que eu falei, se ficou com alguma dúvida, eu estou aberto a poder responder. E se eu não souber alguma coisa, vocês perguntarem, na semana eu falo com vocês. Mas eu estou aberto a poder ouvir vocês aí das coisas que eu falei.